Agora a gente vai falar do assunto para o qual nós convidamos o Dr. Bruno, que é exatamente o direito para quem faz compra a prazo, né? Aliás, essa modalidade de crédito tem sido muito acessada pelo consumidor em geral, que é a compra a prazo, muito conhecido também como CDC, é uma modalidade de crédito muito interessante, mas até onde você tem o seu direito, né? O que pode ser feito, colocado nos contratos de compra e venda, nessas transações entre consumidor e fornecedor. Então, você que quer tirar dúvidas com a gente a partir de agora sobre esse tema, você pode participar no 31 3253 3320 ou também pelo nosso Twitter, né? Nós temos aqui o acesso ao Twitter rapidamente também, e é @detudoumpouco.tv. Hoje parece que a gente não tem o CAT, né, Maurício? Não, hoje a gente não. está sem o CAT hoje, mas você pode participar então por esses dois canais de interatividade. Telefone ao vivo, pergunta direto para o Dr. Bruno, faz comentários, ou pelo nosso Twitter. Bom, doutor Bruno, eu me lembro que até uma época no Brasil não era muito fácil comprar a prazo por vários fatores, né? As exigências de comprovação para se liberar o crédito para alguém era muito grande, eram muitas exigências, os juros praticados, né? Era muito complicado você financiar alguma coisa, era mais uma casa, talvez um carro. Hoje você consegue comprar qualquer coisa a prazo, né? Isso traz coisas positivas, traz benefícios para o consumidor, mas também deve trazer algumas armadilhas, né? Traz muitas armadilhas. Nós até comentamos já em programa passado que não só a questão do financiamento, mas a abertura até de contas bancárias era algo extremamente complicado. E efetivamente o que acontece? Isso foi se facilitando. Claro que é positivo por um lado, você tem maior circulação de crédito e isso beneficia a economia como um todo, isso está comprovado no mundo inteiro, mas por outro lado, efetivamente falando, traz uma série de armadilhas. Tanto é verdade que os maiores problemas que nós temos com a defesa do consumidor se colocam telefonia, bancos e financeira. Financeira, entendam, não só o cara pegar um empréstimo direto numa financeira, mas principalmente aquele carnezinho que você preenche lá e paga todo mês numa compra a prazo. Isso também é uma financeira que está por trás, não é? Porque você compra uma com a promissória que você assina. Isso, você compra com uma loja XYZ, mas na verdade você faz um financiamento daquele produto. Na verdade você está fazendo um empréstimo para cobrir aquela compra muitas vezes. Então isso é problemático. É problemático não só na questão do dinheiro, do juros que você paga, mas o que a gente chama de defesa do consumidor, dessa sedução em torno do produto ou do serviço que está sendo comprado. Porque você faz assim, são módicas prestações, pequenas prestações de 12 vezes, 20 vezes, 60 vezes. Na hora que você soma tudo aquilo, é um valor muito maior, às vezes 2, 3 vezes do bem que você está adquirindo. Então, na verdade, se você fizesse uma poupança, algum outro tipo de investimento financeiro e comprasse num outro momento, você teria muito mais, vamos dizer assim, retorno em relação àquele produto do que você comprar a prazo. Então, se você puder evitar comprar a prazo, e fizer uma poupança, comprar à vista, é sempre melhor. Agora, há situações que realmente não tem como. Agora, então, o que a gente fica pensando também é o acúmulo de dívidas que o consumidor faz, porque ele acaba comprando. Vou comprar a televisão, então ele faz uma parcela X, ele tem, vamos dizer assim, R$500 de limite mês para gastar, então ele vai fazendo R$100 de televisão, R$100 de... E se um dia ele realmente tem qualquer tipo de problema financeiro, ele não tem uma reserva, ele arrumou 5 dívidas em segundos, né, doutor? E que aumentam em juros né, volumosos. Isso é o mais corriqueiro. Quando você recebe um consumidor no órgão de defesa do consumidor, que está com problema de dívida, o histórico é esse, o cara fez 2, 3, 10, 15 compras, e aí somando-se a tudo isso, ele teve algum problema de ordem financeira, às vezes uma conta de luz que veio a mais, que descobriram um gato, não sei o quê, algum problema de saúde na família, ele vai priorizar isso, ele vai priorizar pagar a luz, o telefone, a água, a família, do que pagar a televisão que está devendo. Sim. Então aí vai virando a bola de neve. E infelizmente, o que acontece? Essas empresas que fazem vendas a prazo, elas já sabem dessa situação muitas vezes do consumidor. Elas sabem. A gente acha que não, mas elas sabem e já contam, inclusive, com ele atrasar para aumentar o seu lucro. Não, eu diria até mais. Eu estava ouvindo no rádio esses dias, numa outra rádio, um anúncio de uma concessionária, uma loja de carros usados, né? Não é uma concessionária exatamente, uma loja de carros usados, e o cara dizia o seguinte: olha, aqui você não pode comprar mesmo tendo restrição
com o seu nome, né? Quer dizer, se o nome estiver negativado, não tem problema. Quer dizer, eles já vendem para o indivíduo sabendo que o cara está, mesmo que esteja com o nome no SPC, eles vão vender para ele. Algum lucro eles estão tendo para vender para um cliente que tem esse perfil. Com certeza. Então, tudo é arquitetado. Tanto é verdade, essa questão é um problema sério no defesa do consumidor, que uma das propostas de reforma do Código, tem 3 em curso, aí o pessoal até brinca comigo, quanto que vai sair essa reforma? Tem uns 10 anos que está falando dessa reforma. A reforma já está ultrapassada até. Tem que reformar a reforma. A reforma. Mas um dos pontos é exatamente o que nós chamamos de superendividamento, ou seja, do consumidor entrar nesse buraco negro, não conseguir sair dessa dívida. Então você tem que criar mecanismos legais, que eu também acho que é frágil, que não é só mecanismo legal, tem que criar mecanismo psicológico, socioeducativo e assim por diante. Porque, eu não sei se eu já comentei aqui alguma outra vez, existe um estudo sério feito aí por médicos, por psiquiatras, que apontam que os homens e mulheres em geral no Brasil e no mundo são maus consumidores. Né? E são impulsionados a consumir muitas vezes. E tem uma doença chamada consumismo, que atinge de 8% a 11% da população mundial. Uau. Ou seja, que a pessoa adquire produtos e serviços 4 ou 5 vezes a sua capacidade financeira. É como se fosse uma doença a ser tratada. Só que muitas pessoas acham que não, minha mulher está gastando demais. Mas, na verdade, às vezes está precisando de um tratamento médico. Para suprir uma necessidade, né? Exatamente. Então, um amparo, né, que seja espiritual, que seja da família, para suportar em cima isso. disso, tem um telespectador ao vivo que quer fazer uma pergunta para o Claro, senhor. Esse assunto é muito prazer. pertinente, acho que coça todo mundo, Todo né? mundo. Então, alô? Oi, Com quem eu falo? Joel. Oi, Joel. Joel, você fala de contagem, é isso, Joel? Isso, Joel, você quer fazer uma pergunta para o Dr. Bruno, é isso? é isso mesmo. Fica- Por que esse shopping popular aí no centro da cidade, qualquer compra que a gente for fazer, que seja com cartão de débito ou que seja com cartão de crédito, tem um acréscimo de 10%. Ok. Não existe ninguém para fiscalizar isso aí, ou como isso funciona? Muito bem, Joel, a gente vai responder sua pergunta. Obrigado pela sua participação, viu? Olha, essa colocação do Joel é fundamental. Há sempre essa questão. Se você comprar no dinheiro, você tem um desconto tanto, no cartão tal. Não vamos discutir se é justo ou não é justo. Não é o caso, por enquanto. Mas o que é legal? Legalmente, não pode ter um acréscimo na compra com cartão de débito ou crédito. Então, eu não estou falando se é justo. Poderia ter. Mas não tem nada que regule. Pelo contrário, a lei é clara. E os contratos que o fornecedor fecha com o operador de cartão, no contrato também fala que a venda a ser feita do produto ou do serviço, dentre outras coisas, não pode ser diferente daquela feita em dinheiro. Infelizmente, vários estabelecimentos fazem essa diferenciação. Então, o que ele colocou, isso está certo? Não está certo. Falta fiscalização? Falta. Isso acontece porque quando a loja faz uma adesão ao cartão de crédito ou débito, ele paga uma porcentagem daquela Isso. compra para o cartão, Exatamente. né? Então ele vai tentar embutir isso para ele não perder. Porque na verdade, Maurício, eu tenho algumas dificuldades de raciocínio em relação a algumas coisas. Alguns falam até que eu sou meio duro com isso. Mas por que a pessoa, na hora que opta em operar com cartão de crédito ou débito, faz o seguinte, dilui aquela taxa No preço da venda. Independente da situação. Não, mas ele faz questão de mostrar que eu estou querendo te lesar, consumidor. Sim. Isso acontece nessa situação. Pode ser um termo de outro dia, que é a questão de 10% dos restaurantes, que não é obrigatório, Sim. mas eles colocam, forçando, até constrange o consumidor. Quantas vezes eu me senti constrangido, acho que vocês também. Sim, Você sim. fala assim, não vou pagar 10% porque é o meu direito. Aí o garçom fecha a cara, o gerente chega na mesa, já chegou isso comigo. O senhor não foi bem atendido? Eu falei, não é isso, eu só não quero pagar os 10%. Né? É um direito que você tem e você às vezes é forçado a fazê-lo. Então, falta o quê, Joel, e para todo mundo? Falta fiscalização, sim, infelizmente. E falta mais que fiscalização, aquilo que nós já falamos aqui, do consumidor começar a ser proativo e reclamar. Reclamar onde? No órgão de defesa do consumidor, que você tem espalhado no país inteiro, quem está nos assistindo no país inteiro sabe. Claro, eu sei também que é uma minoria de municípios. Mas onde for essa minoria, faça a reclamação, Sim. que aí pode mudar um pouco a postura. Exatamente. Agora, doutor Bruno, em questão de compras a prazo, em relação a esses juros embutidos aí, quais que são os deveres da empresa no momento de uma venda? Ela deve mostrar no montante quanto a pessoa vai Sim. pagar mais? Quais seriam os deveres dessas empresas? Bem, vamos ver se eu consigo decorar dessa vez, né? O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor fala, primeiro, toda informação tem que ser clara e adequada. Então, o preço a prazo e à vista
tem que ser bem diferenciado para o consumidor, para ele saber exatamente a diferença do que está pagando à vista e o preço a prazo. O número de parcelas, quando elas vencem, o valor de cada uma delas tem que estar claro também para o consumidor. Os juros que estão sendo cobrados, aí faço uma distinção entre juros moratórios e juros remuneratórios. Os juros moratórios só vão aparecer se houver atraso no pagamento da parcela. Aí o Código de Defesa do Consumidor é claro. Os juros moratórios, que é do atraso, o limite máximo é de 2% da parcela, não mais do que isso. Então, cobrar 10% por atraso está errado. Mas isso com um mês de atraso ou com um dia de atraso? Na verdade, pode ser um dia de atraso também, mas aí vai variar de acordo com a periodicidade da parcela. Então, se ela é mensal, então aí o total é 2% diluído, aí você divide pelos 30 dias. Ah, sim. Né? Então, depende da periodicidade da O que passa parcela. disso seria juros abusivos. Abusivos em relação ao moratório. Já o remuneratório, olha o nome, é para remunerar o capital. Então, quem empresta o dinheiro tem o direito de ganhar com isso, ter o lucro. Aí você vai me perguntar, Luciano, qual é o percentual disso? Máximo? Não sei. Não sei porque o Banco Central não estabelece. Mas, de qualquer forma, esse percentual tem que ser pré-informado ao consumidor no momento da compra. O grande problema é que quando você assiste na televisão as lojas, principalmente lojas de eletrodomésticos, né, a gente vê mais frequentemente assim, ou até carros, eles estão divulgando ali o valor da parcela. Sim. E essa informação que o senhor acabou de dizer que é obrigatória, a quantidade de parcelas e a diferenciação do valor à vista e do valor a prazo, essa informação do a prazo e do prazo vem muito rápida em letras pequenininhas que você não consegue ler. E aí o indivíduo ele sai de casa, chega lá e aquela informação, ela de uma certa forma, ela acaba sendo mal passada para ele não entender muito bem o que é. Mas eles querem focar o quê? No valor da parcela. Não, você vai pagar que parcela? Suponhamos que seja um carro. Você vai pagar que parcela de R$250, mas são R$250 em 72 vezes. Se você for calcular pelo valor do bem, você está pagando, como o senhor disse no início, 2 ou 3 vezes mais que o valor do bem. Não teria que ter, por exemplo, uma moralização né, nesse mercado e as pessoas terem que serem cobradas, as empresas, de ser realistas com as pessoas. Botar do mesmo tamanho que ele bota o valor da parcela aqui, o valor unitário, ele botar o total com o quanto o cara está pagando a mais. Até o que o Jean está falando, que é o que eu penso igualzinho a ele, entra de novo naquele tema que nós falamos sobre a propaganda enganosa, né? Porque realmente eu acho que aí deve ter uma margem de prejuízo deles, que eles já são calculados, seria a margem de risco. Eu digo que eu já trabalhei em empresas que calculam a margem de risco, ou seja, nós vamos perder 3 milhões em processos, mas vamos ganhar aí 400 milhões. Então, é completamente pequeno diante do ganho. Há esse trabalho de marketing? Claro, eu vou te dar um outro dado, então, para a gente nunca esquecer dele. O Procon de São Paulo fez uma pesquisa, ela é antiga, mas ela vale até hoje, assim, em termos de referência. Para cada pessoa que vai a um órgão de defesa do consumidor ou à justiça reclamar um problema, existem 77 casos iguais àquele. Ora, poxa. Proporção enorme. Então, de 100%, é isso que ele está colocando. Exatamente. Então, se eu ganho em 77, perco em 1. No que eu perdi eu já lucrei tanto no 77. Um grande banco brasileiro, um dos maiores bancos brasileiros, ele teve apenas arrecadando com tarifas, não estou entrando em juros que ele cobrou dos consumidores, só em tarifas, ele pagava 2,5 vezes a sua folha de pessoal. Uau! Meu Deus. Então, você imagina, tudo isso é calculado. Os bancos são bilionários. Isso, tudo isso é calculado. Então, há 9 anos, quando eu participei em Brasília de uma reunião que cuidava exatamente desse setor automotivo, dessa publicidade de automóveis, a gente até brincou, fez uma aposta, olha, quem conseguir ler, e eu podia gravar, parar a imagem, conseguir ler o que está ali, vai ganhar um prêmio aqui. Ninguém consegue, mesmo aqui na TV, com todos os recursos tecnológicos que ela tem, se ela parar para travar a imagem, ela não consegue, não é feito para o cara não Quer dizer, ler. é uma informação que eles não querem que ninguém fique sabendo, né? E contraria o Código de Defesa do Consumidor claramente, eu falo que quase todo programa não basta ter informação, ela tem que ser clara e adequada ao consumidor.